Olá, ele é competente, talentoso e muito bom com as palavras. Natural de Novo Hamburgo, é formado em Ciências Contábeis, exercendo durante 29 anos a profissão na Petrobras. Filho do seu Cirilo e da dona Érica, é casado com Marileia, pai da Andréia e do Henrique. Aposentado há 24 anos, aos 77 anos, dedica-se à escrita e este mês está lançando, na Feira do Livro de Novo Hamburgo, a terceira edição do livro Ruas e Praças, Novo Hamburgo, Quem é Quem? Hoje teremos uma conversa de peso com Paulo Henrique Kern. Seja muito bem-vindo, seu Kern. Muito obrigado. Um grande prazer receber o senhor na nossa conversa de peso. Da mesma forma. Para conversar de uma coisa que nos agrada tanto, que é Novo Hamburgo, nossa cidade. Nossa cidade. E aí esse amor foi tão longe que virou livro. Exatamente. De onde é que surgiu essa ideia de descrever os logradouros da cidade? Movido pela curiosidade. A ideia surgiu logo após eu me aposentar. Eu tinha que me ocupar com alguma coisa. Então, como eu sempre gostei de escrever, achei que é um assunto que me apaixonava. Eu passava pelas ruas e via as placas, mas quem foi o fulano? Quem será que foi essa pessoa ilustre que tem seu nome nessa rua? E aí eu comecei a fazer uma pesquisa, me atirei nesse trabalho aí, a prefeitura, fazendo a primeira edição, eu trabalhei muito junto à prefeitura, a biblioteca pública. Os nomes aqui da cidade, pessoas daqui relacionadas com a cidade em si, né? Eu procurei obter o máximo de informações possíveis, mas sempre procurando assim me atrelar à lei, ou seja, junto da legislação é obrigatório uma biografia sucinta de quem está sendo homenageado. Isso é lei. E eu adotei esse critério de não sair muito fora daquelas informações que estão ali, que afinal foram tomadas como oficiais, né, para aprovarem o nome das ruas. Basicamente isso. E claro, personalidades do Brasil, do mundo, do Estado, isso tem que pegar nas bibliotecas. Né? Mas o que motiva o legislador são as coisas mais diversas, né? Os motivos, o que o legislador, a proposta que vem para o legislador aprovar, são as mais diversas, sem dúvida. Pode ser uma pessoa, pode ser um lugar, pode ser. Tem coisas incríveis. Novo Hamburgo tem eu acho que Novo Hamburgo é uma cidade que tem o nome de cerveja, cara. Uma rua com o nome de cerveja. Qual é ela? A Rua Serpa. A Rua Serpa não existe nada. Eu procurei na internet para ver o que tem. Serpa tem uma fábrica de cerveja no Pará, cervejaria paraense, Serpa. É o que tem, está aí, Rua Serpa. Não consegui identificar. São daquelas ruas antigas, né, que tinham nome e tal. E esses nomes das ruas bem antigas foi oficializado uma lei de 1958, lá, que aí então relaciona todas as leis, foram oficializadas. Aí não tem necessariamente uma história. Tem coisa, Rua Burma. Burma, o que é Burma? Burma passou a ser, era Burma, depois passou a ser Birmânia, hoje é Myanmar, é um país aí, asiático, sabe? Por que deram esses nomes? São incríveis, né? Tchecoslováquia não existe mais, né? Agora é República Tcheca agora, mas continua o nome lá. Iugoslávia não existe mais, mas está ali o nome. Né? Então é curioso, né? Tem cidades aqui quase desconhecidas, Rua Içó, lá no Ceará, sabe? Não sei por que deram esse nome, mas está aí, isso está no livro. Os nomes não personativos estão no livro assim, relacionados, sucintamente, com o lado que significa, sem me alongar, porque não é. O foco é nome de pessoas. Mas para não deixar fora os nomes que não são nome de rios e outras cidades, tudo está aqui, né? Agora, as biografias mesmo, sucintas. Por que se homenageia um pinheiro, por exemplo? Pois é, essa pergunta eu também faço, né? Um pinheiro, um rio, ok. O Rio dos Sinos é um rio importante para nós, mas o Rio Purus não diz nada para nós, né? Claro que não diz nada, mas está aqui. Mas isso não acontece em Novo Hamburgo, bem na verdade, né? Isso aí, sei lá, porque na falta de outro nome dão qualquer um. Isso aí é a opinião de um vereador, dizer, para que nome de rua? Isso é bobagem, dá qualquer nome, tá bom, Rua Mesa, Rua sei o quê.
Não interessa. Mas, por outro lado, é muito bonito quando consegue se recuperar a história de alguém que foi importante para a Sim, comunidade. claro, eu acho que aí esse que é o principal, né? Aliás, é uma coisa que eu sempre enfatizei, já enquanto fazia as edições anteriores, em conversa assim, até com vereadores e com pessoas assim, durante a elaboração, durante a pesquisa, eu dizia assim, poxa, mas eu tinha que dar uns nomes de pessoas mais que contribuíram mesmo com o município, seja um aspecto comunitário, mesmo seja social, econômico, não importa, mas pessoas fizeram alguma coisa pelo município. E isso, inclusive, virou lei, né? A lei do ano de 2000 tem uma lei aqui que diz assim, ó. Posso ler? Claro. Eu tenho aqui a legislação. A lei 2000, a lei 373 do ano 2000. Fica alterada, tá? No caso de pessoas físicas, somente poderão ser homenageados com denominação de logradores pessoas que tenham falecido há mais de um ano, tá? Isso já era antes, né? E que tenham prestado relevantes serviços à comunidade, devidamente comprovados através de documentação, sendo esta dispensada quando trata-se de pessoas cujo trabalho e contribuição à sociedade sejam de notório conhecimento público. Ou seja, aqui está dizendo que o cara tem que ter feito algum trabalho relevante. Mas ainda é muito subjetivo. Né? Mas não é bem assim. É muito subjetivo, claro. É muito subjetivo. Eu até entendo esse aspecto. Né? Às vezes uma pessoa assim, não quero elitizar. Não é que a pessoa tenha sido. Se a pessoa foi simples, foi uma pessoa que até analfabeta, não importa. Não importa. E isso é uma coisa que não diminui absolutamente. Mas o que não pode é banalizar, né? Porque acontece muito disso para favorecer alguns interesses, talvez eleitoreiros, né? Uma forma de homenagem que não necessariamente seja uma homenagem a quem já saiu, e quem está aqui. Esse é o aspecto, né? Aí tem que tomar cuidado, né? Que o legislador deveria tomar um certo cuidado, um certo critério quanto a esse aspecto, né? Pelo menos cuidar um pouco disso. O que acontece muito, o cara quer homenagear o pai, uma pessoa influente economicamente, socialmente na cidade. Pô, eu quero que o meu pai tenha um nome de rua. Então, e esse que pede para o pai ter um nome de rua, depois quando ele morrer, acaba nem ele sendo homenageado. Né? Certo. Isso acontece, né? Certo. Como eu falei. Então existem certas coisas assim que pessoas ligadas ao poder público sempre têm um certo privilégio. Eu acho Acontece. que a gente tem curiosidade. Isso acontece em toda a cidade, isso não é só Novo Hamburgo, Certo. a bem da verdade, né? Uma outra coisa interessante é que Mas me parece que seja uma cultura latina essa. A gente não vê isso, por exemplo, em outros países de origem germânica ou anglo-saxônica. Não saberia lhe responder isso. Mas um outro ponto, quando eu fazia a primeira edição, nas placas tinha assim propaganda das empresas que ajudavam a pagar aquela placa. Eu não tenho a primeira edição aqui, mas eu fiz uma crítica quanto a isso na primeira edição. Deu resultado. Passaram obrigatoriamente a constar embaixo das ruas o que o cara foi. Poeta lá, não sei quem, escritor, revolucionário, combatente da Guerra do Paraguai. Passou adotaram isso aí. Eu não querendo fazer uma autopropaganda, mas foi um resultante já desse trabalho. Desse trabalho. Você me falou que na primeira revisão, em 2002, né? Foi a primeira revisão, quando saiu a segunda edição, o senhor teve um trabalho bem árduo ali, porque nós temos a incorporação de um bairro inteiro, né? E na primeira edição, a anexação do bairro, na segunda, sim. Isso. Sim, aí aumentou bastante. Na revisão do trabalho em 2002. Sem dúvida nenhuma, aumentou muito por causa desse bairro novo. E esse aspecto das ruas, aí, do nome, aconteceu um fato curiosíssimo comigo. Eu estava viajando lá, estávamos da ilha do Marajó até Belém, no meio de uma tempestade, um horror, o barco balançava, entrava água pelo barco, um horror. Todo mundo apavorado. E eu encontrei um cara, eu como não dava muita bola para ele, fui lá na proa da embarcação, curtindo aquele temporal, que eu gosto de temporal também.
E aí aparece um cara lá de Curitiba, diz, Dona Novo Hamburgo, mas eu estive na cidade, que interessante, naquela cidade, as ruas tem um nome embaixo que se refere. E, pô, tá falando com o autor. Foi uma coisa assim, incrível, né? Eu achei interessante comentar isso, uma coisa assim que me marcou, né? É o resultado do trabalho. É o resultado do trabalho. É o resultado do trabalho. Essas coisas a gente fica feliz, né? O senhor me comentou que tem várias ruas, vários logradouros que tem, não necessariamente ruas, mas que tem vários nomes que significam a mesma pessoa. Sim, tem. Isso é normal, é natural Cairu, ou é um problema, na verdade? Olha, eu não sei. A gente deveria homenagear o Tiradentes ou o Joaquim Xavier? Pois é, sei lá, eu acho, também não é uma coisa que acontece só em Novo Hamburgo, não deveria pelo menos, né? Essa repetição de nomes, mas existe. Que aí é presidente Vargas, Getúlio Vargas, presidente não, Getúlio. Casualmente do Getúlio, não. Getúlio só foi homenageado, apesar de ser uma pessoa ilustre, um grande presidente nosso da República. Mas nós temos a Vila Getúlio Vargas também, né? Como? Temos a Vila Getúlio Vargas também em Novo Hamburgo. Aqui tem, ó, eu tenho aqui mencionado os caras que têm nomes. Às vezes eu me esqueço, né? Porque a minha cabeça também não é aquela Brastemp, né? Mas olha aqui, ó, Almirante Barroso e Barão do Amazonas, é o mesmo cara, pô. General Osório, Marquês do Hervalo e Visconde do Hervalo, tem 3 vezes com nomes diferentes. General Osório, Marquês do Hervalo e Visconde do Hervalo. E a mesma pessoa. É a mesma pessoa, é Manuel Luiz Osório. Também. Olha aqui, ó, Cairu e Viscondes de Cairu, né? Tiradentes de Joaquim da Silva Xavier. Nossa, Tiradentes. Podia dar só os Tiradentes e deu, né? Edson e Tomás Edson. Bom, além disso, há pessoas de Novo Hamburgo também, né? Que são homenageadas duplamente, ou com rua e com nome de escola, ou com rua e praça. Isso acontece muito. Homenagem dupla tem um monte aí, muita coisa. Tem mais de uma dezena de nomes. Né? Tem, isso aí existe. O que leva um legislador a botar uma rua de Plutão e na rua do lado ser a Orlando Silva? Olha, Orlando Miller? Não, normalmente eles procuram assim, colocar as ruas assim, por bairro mais ou menos o mesmo estilo, ou seja, colocar os rios ficam pertinhos ali? Eu ainda passei ali ontem, eu ainda estava passando ali na rua Barão do Santo Ângelo, diversas ruas que entram ali Clara Nunes, Liz Regina, eles procuram concentrar isso um pouco, né? Mas não é muito, não. De repente vai encontrar um artista, um cara numa outra. Tem a Rua Cazuza, que é lá no Cantão da Boa Saúde. Quer dizer, o Novo Hamburgo, por exemplo, o centro de Novo Hamburgo é uma homenagem assim aos farrapos quase em todas as ruas. Davi Canabar, General Neto, que agora é Calçadão Oswaldo Cruz, mas para mim é General Neto, não mudou, o nome continua. Gomes Portinho, Mariano de Matos, Bento Gonçalves, Praça 20, tudo aos heróis farroupilhos. Isso que é interessante isso, porque o pessoal de origem germânica, que foi quem povoou Novo Hamburgo, eles não simpatizavam muito com a Revolução Farroupilha. Alguns aderiram, é claro, né? Alguns forçados até. Mas não havia assim, uma simpatia muito grande pela Revolução. Até porque os caras chegaram aqui em 1824, não estavam alguns poucos anos aqui, em 1935, estava a Revolução. Os caras não sabiam nem que não conheciam, né? É compreensível isso. E uma questão de fidelidade ao Dom Pedro, primeiro que trouxe os caras para cá, eu acho que até a questão de fidelidade a ele, né? Eu quero saber o que o senhor acha sobre mudanças com ruas que mudam de nome, quero saber mais como é que essa Novo Hamburgo que o senhor vive hoje, se ela é muito diferente daquela que o senhor conheceu lá 77 anos atrás, o senhor que é nascido aqui. Mas isso logo depois do nosso intervalo. Certo. Hoje, numa conversa de peso com o Sr. Kern, conversando aqui sobre ruas e praças de Novo Hamburgo. Quem é quem?